Diego, como eu faço para ter mais harmonia familiar? Olha, se não tá bem em casa, não tá bem na família, provavelmente não tá bem no resto, hein? Por mais que você ache, deve estar capenga porque é um reflexo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego. A gente fala aqui do budismo da linhagem de Nichiren Daishonin e fica junto comigo aqui até o final, porque eu vou falar sobre harmonia familiar e esse tema tem tudo a ver não só com o budismo, mas também com a organização Soka Gakkai, que é onde eu participo pela linhagem de Nichiren Daishonin, tá? E vamos lá. Inclusive esse vídeo aqui é uma coisa talvez nova, vamos ver se isso vai ser bem interessante. Tem duas novidades aqui que eu só vou conseguir fazer se vocês me ajudarem, tá? A primeira, esse vídeo aqui foi justamente porque uma pessoa me fez uma pergunta, vira e mexe vocês me fazem perguntas aqui ou no WhatsApp, e eu falei, vou começar a fazer perguntas e respostas aqui, e quem sabe isso vira um quadro novo, né? Se você gostou, já me fala aqui se você gostou, e de repente, né, vai lá no WhatsApp ou aqui mesmo, faz uma pergunta para mim, que começa a virar novos vídeos, né? Isso vai ser bem legal, tá? Essa é a primeira coisa. De repente, um quadro novo de perguntas e respostas. A segunda coisa é que justamente esse tema é muito interessante porque ele calhou diretamente com uma diretriz da nossa organização, né? Na década de 50, né, o presidente da época, que era o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, ele fez um grande objetivo de conversões, de poder fazer ampla propagação, né? O Kosen-Rufu. Ele fez um objetivo de atingir 750 mil famílias no Japão. Olha só que audácia, né? E com uma extraordinária façanha, né, da organização, eles conseguiram isso em 7 anos. Quando eles atingiram isso em 7 anos, o Josei Toda, ele pegou e lançou diretrizes para que a gente pudesse então estabelecer, né, uma prática realmente consistente. Ele lançou 3 diretrizes, tá? Que era a primeira era prática da fé para criar harmonia familiar. A segunda era prática da fé para conquistar a felicidade. E a terceira era a prática da fé para vencer as dificuldades. Que interessante, né? Aí, isso foi em 1957. Em 1960, Daisaki Ikeda assumiu a terceira presidência da Soka Gakkai. Em 1961, ele falou, vamos melhorar isso aqui. Essas diretrizes elas vão ser eternas na Soka Gakkai, vão ser um guia de base da nossa prática da fé. Então, ele adicionou mais 2, virando as 5 diretrizes eternas da Soka Gakkai, onde ele adicionou depois a prática da fé para manter a boa saúde e obter longevidade, e a quinta é prática da fé para alcançar a vitória absoluta. E aí a segunda novidade que eu falei, que de repente só se vocês quiserem, é eu fazer um vídeo sobre essas 5 diretrizes, um para cada diretriz, já que esse aqui eu vou basear na primeira, que é para ter harmonia familiar. Inclusive, baseado nesse livreto aqui, muito legal, que é sobre as 5 diretrizes da Soka Gakkai, né, sobre orientações de Daisaki Ikeda, e é bem bacana. Inclusive, eu vou até usar ele para fazer um outro vídeo, falando do momento Gosho, que fala aqui de um trechinho bem legal sobre os irmãos Ikegami, que eram 2 irmãos discípulos de Nichiren, que demoraram mais ou menos uns 20 anos para ter harmonia com o pai. Acompanha lá depois, tá? Mas vamos lá. Primeira diretriz eterna da Soka Gakkai, e é a pergunta do Cleverson, né? Como ter mais harmonia familiar? Bom, vou basear em cima disso, tá? Mas eu vou começar a refletir com vocês aqui, né? Primeira coisa, uma vez eu ouvi que a família é a primeira célula, a primeira base da sociedade. Então, quer dizer, quando a gente consegue realmente interagir, socializar, né, ter harmonia dentro da nossa família, então ela se torna a base para que a gente possa ter sucesso na harmonia e nas ações na sociedade. Quando eu ouvi essa parte, a família é a primeira célula, realmente, né, nós aqui, por exemplo, somos feitos de células. E são um conjunto, né? Cada um tem a sua função em cada parte, em cada órgão do corpo. Então,
embora elas tenham a mesma estrutura, cada uma nessa parte do nosso corpo, ela tem a sua função. E isso funciona também, né? Nós somos pequenas células da sociedade que nós temos a nossa função como ser humano, mas também nós temos a nossa função, né, como energia para fazer tudo fluir. Faz sentido para você? E aí quando você começa a perceber o quanto é importante a gente ter essa harmonia em casa, a gente vai começando a mudar o nosso jeito de pensar e de agir, né? Porque olha só, a família, né? Família, pai, mãe, irmão, irmã, sobrinho, aquelas pessoas que estão bem mais próximas ali, onde você cresceu, tudo, né? O que você tem como estrutura familiar, você tem justamente a primeira manifestação do karma. Se você já viu aqui vídeos sobre karma, a gente lembra que karma, o significado é ação e mais, né? Eu sempre falei que é reação. Então, como que você tem a sua reatividade dentro de casa, com os seus familiares? Porque os familiares são aquelas pessoas que veem todos os seus defeitos, né? Vê quando você não quer acordar, vê quando você não quer fazer as coisas, quando você faz, como que você não é, nananã. Porque tem gente que lá fora é uma belezinha na sociedade, né? Tem gente que, nossa, é cordial, é legal, é não sei o que, é prestativo, não sei o que. Ela chega em casa, chuta o cachorro, fala mal com a mãe, não sei o que, não tem amizade com o pai, não fala com o irmão, não sei o que, nananã. Né? Tem muitos casos por aí, né? Mas será que justamente se a pessoa ela é assim aqui, onde todo mundo conhece os defeitos dela, né? Conhece realmente a reatividade básica mesmo, assim, né? Real, verdadeira. Será que realmente ela consegue ser consistente e verdadeiro lá fora quando ela age diferente? E eu posso dizer, com a minha percepção, que não, né? Ser persistente, não. Porque quando você tem uma socialização muito superficial, é fácil, né? De você ser legal, de você ser bonzinho, de você ser assim. Porque você não vê as pessoas direto, você realmente, né, não tem aquela profundidade. Mas na primeira oportunidade de uma profundidade, de uma relação ali, onde você de repente tiver uma ação como a que você tem com alguém familiar lá na sua família aqui, é justamente a divergência, você vai manifestar isso também. Ou você vai tentar segurar, mas uma hora você não vai aguentar e você vai mostrar a sua real identidade, né? Então, essa é a função da família, né? Você entender que o seu karma começa ali e você perceber o quanto você manifesta suas reações, sua reatividade com essas pessoas, já que são pessoas diferentes, né? Uma no papel de mãe, uma no papel de pai, às vezes vó, avô, irmão, irmã, filhos, né? Pessoas diferentes, pensam diferente. E aí a gente vai tendo o quê? Aquele joguinho, né? De saber o que falar, como falar, quando falar, né? Para realmente chegar numa harmonia. Eu saber o que eu falei, a pessoa ouviu o que eu falei do jeito que eu achei que eu falei, e essa comunicação funcionar na ida e na volta, não é verdade? Então, na família que a gente tem esse primeiro contato, então, do karma, do seu caráter, né, que forma ali o seu caráter, e isso é um outro conceito, inclusive, né, que é o Eshofune, que é a inseparabilidade do ser e do ambiente. Se eu tenho aquela célula ali, né, onde a sociedade começa por ali com aquelas pessoas diferentes, então mostra o quanto eu realmente reajo e quanto, né, eu posso transformar ou não aquela condição. Quanto mais eu transformo a minha condição do meu Eshofune na minha família, mais eu vou criar essa possibilidade de poder transformar a minha condição lá fora, em qualquer outra situação, porque eu tenho uma base. Transformei aqui, eu tenho base para fazer lá. Se eu não tenho base aqui, não consigo base lá e muito menos aí eu consigo voltar para cá. Vira uma coisa assim, difícil de viver, né? Me diz você aí o que você acha, se você já viu casos assim ou de repente até parecido com o que você vive. Então essa relação, ela é justamente o Eshofune, o que você vive e como você reage, voltando no karma, para com o que você está ali, né, imerso, com pessoas que vê você na essência, não é verdade?
Então, para poder continuar esse vídeo, baseado na primeira diretriz de harmonia familiar ali, diretriz eterna, eu separei 5 pontos, ou seja, quase que 5 passos, para a gente poder criar essa transformação na harmonia familiar. Tá bom? E se fizer sentido para você, até o final do vídeo você me acompanha e me fala aqui nos comentários se você acha, se você não acha, se tem algum ponto que você mudaria, se tem algum ponto que você adicionaria, e vai ser muito legal porque a gente vai enriquecer a nossa comunidade Bodhi, de Bodhisattvas, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, já que nós somos aqui budistas Nichiren, que recitam Nam-myoho Renge Kyo, a base ela deve ser sempre o Nam-myoho Renge Kyo. Por quê? Ah, Diego, é só fazer Daimoku então e a gente vai começar a resolver a harmonia familiar? Não, não é isso. Qual a funcionalidade do Daimoku? Lembra que eu sempre falo da ferramenta? O Daimoku ele cria energia. Essa energia, nesse ponto aqui que a gente vai conversar, ele vai trazer 3 pontos importantes na sua recitação do Daimoku. Ele vai te ajudar a refletir, ele vai te ajudar a ter coragem, e ele vai te ajudar a criar estratégias. Não nessa mesma ordem, né? Mas quando você faz Daimoku, você está se dando oportunidade de realmente respirar, realmente refletir sobre as coisas, trazer isso para o momento presente, né? Porque budismo é momento presente. Trazer isso para mim, eu assumir, e criar estratégias, e você vai ver nos outros pontos, e criar coragem para agir. O Daimoku faz isso, é energia. Eu crio essa energia, depois crio a condição, tá? Então, base, sempre Daimoku. Sempre corre para frente do oratório. Se você ainda não tem oratório, Gohonzon, então senta, né? Realmente olha num ponto fixo e se baseia na prática. Recite o Daimoku até você realmente criar essa força interna, tá bom? Segundo ponto, que vai sempre remeter ao primeiro, né? Já que eu falei que é refletir, ter coragem e estratégia. Se você está ali, nesse momento, se colocando em prol disso, busque, olha só, busque a causa raiz dos problemas, a causa raiz da desarmonia familiar. Então, às vezes você tem desarmonia geral, né? Às vezes você tem desarmonia só com uma pessoa da sua família. Então busque, né, já que você está se colocando em função disso, busque a causa raiz. O que é a causa raiz? É você perguntar por quê. Então faça um exercício. Por que eu tenho essa desarmonia com essa pessoa? Ah, porque eu não suporto quando ela fala. Tá bom, por que eu não suporto o que ela fala? Porque ela fala com um tom de voz X. Por que eu suporto o tom de voz X? Porque quando eu falo tal coisa, ela faz sempre aquela cara de nhaca e aí eu fico pé da vida e... Então, e sempre falando por quê? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ter mais resposta. E essa resposta ela pode vir da pessoa, né, da ação da pessoa, ou até de você mesmo. E geralmente é de você mesmo. O que eu não gosto que alguém faz, que eu falo que a coisa pior é que depois gerou toda aquela discussão, né? Ideias, ideais e tudo mais. Então, buscar a causa raiz. Então, lembra da reflexão? Busquei a causa raiz. E de repente eu escrevo, tá? Escreve ali para você não perder isso depois. Qual é a causa raiz dessa desarmonia? E assumir para você que existe essa causa raiz, seja em você, seja, né, no conjunto ali. Beleza? Terceiro ponto. Já que eu falei que eu busquei a causa raiz, vou então buscar a solução. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Busquei a causa raiz, que é o problema, ok. Então tá, qual que é a solução da coisa? Lembra que eu falei de estratégia? Então, a solução. E começa aqui, ó, a pensar. E não se julgue, tá? Não se prenda. Quais são as soluções? A solução é só se, sei lá, se eu tivesse mais autonomia, se eu tivesse morando, né, sozinho, se eu tivesse não sei o quê, se essa pessoa ela me ouvisse, se a pessoa não sei o quê. Então você vai, e de repente você escreve também, tá? Porque é um processo aqui, tá, gente? Então, vou lá. Vou colocando aqui todo tipo de solução que me ajudaria a solucionar esse problema, tá? A solução da raiz. Legal, estratégias. E aí, se eu estou pensando na solução, eu tenho que pensar o quê? O que eu posso fazer, tá? Você vai pensar em várias soluções ali, mas principalmente foque no que eu posso fazer, no que eu posso agir na causa raiz para ir melhorando essa
esses problemas que vão acontecendo na harmonia, na desarmonia familiar, tá? E aí, se eu tô pensando, né, em fazer e agir, eu tenho que persistir, tá? E aí vai persistir mais até no quarto ponto, que é o que eu vou entrar agora. Quarto ponto. Se eu pensei ali em tudo, então eu vou também criar, talvez essa seja até a solução, mas talvez ela seja uma parte da solução, que é criar o diálogo. E esse é um ponto, nossa, difícil, né? A gente falou até no outro vídeo sobre organização, né? Mas organização também às vezes é um reflexo, né, do que a gente vive na nossa família. Então, ter diálogo, criar o diálogo. E aqui um ponto que eu gosto muito, é uma frase que eu fixei muito na minha vida, tá? Guarda para você essa. Discutir não é brigar. Discutir não é brigar. Você pode, né, dialogar, discutir, argumentar muita coisa. Pode terminar a conversa de horas sem um e concordar com o outro. Mas isso não significa brigar, tá? Às vezes a gente pode ficar muito pé da vida por tanta, né, discordância, mas brigar é outra coisa, né? Brigar é ofender, brigar é ignorar, brigar é daí pra cima, né? Até agressões verbais, agressões físicas, né? Por quê? Porque daí já entra mais do que a raiva, né? Entra o ódio, onde você, lembra do estado de vida? Você vai lá pro estado de inferno e você já desmerece, você já desconsidera, né? Ignora a dignidade da vida do outro, tá certo? Então, primeira coisa ali, né? No quarto ponto, criar o diálogo. E aí, onde você tem que ter a paciência, porque às vezes, né, é a gente que tem dificuldade de ouvir. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso. Se eu entendi na causa raiz também que um dos problemas ali pode ser a minha receptividade, então eu tenho que trabalhar ali a minha resiliência e também me dar a oportunidade de ouvir. E aí entra uma coisa bem interessante, né, que é ouvir sem julgar a pessoa. Se a pessoa está dando a opinião dela, é a opinião dela. O objetivo é que você entenda, né, você busque ali compreender a essência da pessoa, qual é a linha de raciocínio que ela tem. Fala, de repente ela pensa isso porque ela age sempre desse jeito. Então, por mais que você ainda não concorde, você tem que buscar ali a linha de raciocínio da pessoa. Então é ouvir sem julgar. Porque o seu julgamento é colocando a sua forma, a sua linha de raciocínio como o mais importante. Independente do que é mais certo, mais errado, mais ético, primeiro entenda a pessoa sem julgar, para entender a linha de raciocínio, tá? Então, ouvir sem julgar. Ouviu? Se é um diálogo, você vai falar. Se você vai falar, então saiba falar, né? Procure falar algo que tenha começo, meio e fim, ou seja, argumentos, base, né? Falar, às vezes, no achismo é um grande problema dos diálogos, né? Das discussões. Porque a pessoa ela fala só porque ela é o que ela quer, né? Então, existe aí um egoísmo, existe uma arrogância. Então, a gente tem que se livrar disso e falar. E o argumento, ele é a maior arma do diálogo, né? Porque quando você tem argumento, você tem o quê? Uma linha de raciocínio e ela geralmente tem base. Tá? Base, fundamentos, né? Ela tem ali uma fonte. A fonte é a melhor palavra, tá? A fonte, né? Às vezes ela é técnica, às vezes ela é teórica, às vezes ela é religiosa, mas se você tem fonte, base, né? Linha de raciocínio, começo, meio e fim do seu raciocínio, você tem ali então justamente o seu argumento. E aí a pessoa ela pode ali também contra-argumentar e vocês vão chegar num consenso. O consenso ele pode ser harmonioso, ele pode ser discordante, mas, né, harmonioso, onde vocês podem ali trazer o quê? Buscar o respeito, né? Sem estar falando de diálogo, é buscar o respeito. E quando a gente tem esse respeito, a gente cria essa harmonia, porque eu já sei como agir e reagir com essa pessoa a partir dali. Inclusive, olha só que legal, tem um outro livro, né, que chama A Família Criativa, tá? E tem justamente uma passagem onde o sensei ele fala um pouco sobre diálogo. Queria só trazer isso para vocês aqui também. Ele fala o seguinte, ó: a outra forma de obter informação é o diálogo, ou seja, se eu estou dialogando, eu obtenho e dou informações ali. Ele possibilita ao ouvinte comunicar-se com o falante e, se necessário, fazer-lhe perguntas ou objeções.
Isso não é simplesmente uma troca de informações. Trata-se de um diálogo. Aquele que informa pode ser informado sobre algo que não entende muito bem. Nesse processo, ele pode ser esclarecido pela conversa com o companheiro. Na realidade, o diálogo não é simplesmente uma permuta. Ele é multifacetado, um processo que eleva o nível de consciência por meio da constante busca do aprendizado, do reconhecimento e da compreensão. O diálogo entre os membros da família serve para educar as crianças da forma mais natural. A educação familiar não precisa ser formal e, por essa razão, ela pode tornar-se ainda mais significativa. Olha só que interessante o que o Sensei fala, né? Porque ele mostra justamente que se eu não tenho essa obrigação de, justamente na minha família, eu ter essa formalidade que às vezes a gente precisa lá fora, né? Eu tenho maior facilidade de poder me expressar, ver o quanto as minhas expressões, né? As minhas falas, argumentos, eles funcionam realmente, né? Elas entram na cabeça do outro ali, né? A comunicação clara para fazer realmente a linha de raciocínio entender ali na pessoa. E aí eu tenho o quê? Essa oportunidade de treinar, né? Quando eu faço isso em casa, mais do que nunca eu estou treinando, porque daí eu vou aplicar lá fora. Então isso é muito interessante, por isso que eu quis trazer essa frase para vocês, tá? E aí entra o quinto ponto, né? Onde é uma informação muito interessante. Se você ainda não tem, ou se você tem, você vai perceber, depois você comenta comigo aqui, que é criar rituais. Como assim, Diego? Criar rituais é você criar vínculos afetivos de fato, né, com a sua família, onde justamente elas vão ajudar. Às vezes a pessoa na família ela tem uma tratativa muito fria porque ela não criou rituais, né? O que você gosta de fazer com o seu pai? O que você gosta de fazer com a sua mãe? O que você gosta de fazer com os seus irmãos, né? O que você gosta de fazer com os seus filhos? Então, quando você cria esse vínculo, você vai melhorando a harmonia familiar. Eu, tenho pai, mãe, tenho filho já, e já tive, né, várias fases. E aí eu lembrei de alguns exemplos aqui que eu queria compartilhar com vocês da minha vida, por exemplo. Eu lembro que quando eu tinha por volta de uns 12 anos, eu não tinha uma relação muito próxima com meu pai. Meu pai sempre estava em casa, normal, né? Meus pais não eram separados, então morava lá tal. Meu pai chegava em casa, ele chegava do trabalho e é tipo o Homer Simpson, sabe? Meu pai chegava, sentava no sofá e assistia a televisão, tomando a cervejinha dele e tal, e ok. E quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu já estava no meu quarto, eu já gostava de desenhar muito, eu ficava lá desenhando, eu estava começando a gostar de música, então eu ouvia rádio naquela época, então eu ficava lá ouvindo rádio. E de repente eu percebi, porque minha avó veio me falar, a mãe do meu pai, um dia ela me falou assim: Diego, você não conversa com seu pai? Eu falei: avó, não sei, acho que sim, né, normal. Porque seu pai, né, outro dia estava aqui muito triste porque ele não conversa com você. Eu falei: poxa, mas ele também não conversa comigo? Ele fica lá assistindo televisão, não sei o quê. E aí ela falou, né, minha avó me incentivou. Ela falou: conversa com seu pai, senta com ele lá, não sei o quê. E isso foi muito legal, porque eu realmente tive que quebrar, assim, o que eu posso dizer? Eu tive que quebrar um fluxo que realmente estava bem assim. Ele assistia a televisão dele e eu não assistia a televisão quase. Então eu comecei a sentar perto dele. Às vezes assistindo, sei lá, um jornal. E aí realmente eu percebi o quanto, assim, a gente não tinha, né, a gente não conversava. E aí eu conversava, daí eu ficava perto dele assim. Aí de repente eu abraçava ele, sabe? E assim, eu realmente quis, né, quebrar essa forma que eu não tinha, né? E aí, assim, aos poucos meu pai também foi me abraçando, aos poucos a gente foi assistindo as mesmas coisas, aos poucos a gente foi tendo o mesmo senso de humor. Chegou num ponto que a gente gostava de assistir determinados programas, então aquele programa X a gente sempre assistia junto, né? Então isso era muito legal, a gente criou esse vínculo, era o nosso ritual, tá? Esse é um exemplo. O meu irmão mais novo, então eu sempre brigava com o meu irmão. Era uma briga de porrada e tal, não sei o que, molecada, né? Até que chegou num ponto da adolescência que ficou mais feio ali. Eu falei: opa,
né, não tá legal isso aqui. Aí eu, inclusive nessa parte, quis parar, ele também, a gente parou nessa parte. Só que aí, por causa da adolescência, que eu gostava de música, eu comecei a tocar violão, aí eu quis ter banda, aí na primeira banda, depois de um tempo não deu certo, aí meu irmão começou a gostar também, de repente ele também criou ali uma banda com os amigos dele, não deu certo, e de repente a gente criou uma banda, nós dois junto com mais 2 amigos. E aí a gente teve uma banda, então assim, virou o nosso ritual. Então essa foi justamente assim, uma forma que a gente se aproximou muito e a nossa amizade só cresceu até hoje. Então isso foi uma coisa muito legal, né? Com a minha mãe sempre foi a pessoa que sempre a gente se conversa muito, né? Inclusive a gente fala muito sobre budismo junto. Isso, assim, aquelas conversas de se confessar mesmo, né? Então esse vínculo é o nosso ritual, por exemplo. E com meu filho também a gente faz muita coisa junto. Hoje a gente assiste seriado junto, então tem seriado que é igual de relacionamento, assim, sabe? Se assistir um capítulo sem mim, não vamos assistir junto, porque senão a coisa fica feia. Mas, por exemplo, uma coisa bem legal relacionada à prática, como ele não mora comigo, né? Vira e mexe ele tá comigo aqui a cada 15 dias ou quando ele quer. Uma coisa que é a prática. Ele quis praticar o budismo, então, por exemplo, a gente vai sair de casa ou vai chegar, tem o Sanshô, eu bato o sininho aqui, às vezes ele tá fazendo outra coisa, ele já corre porque ele quer fazer o Sanshô junto comigo. Às vezes a gente pega e faz o Gongyo juntos, né? É o nosso ritual. Ele dificilmente faz sozinho, mas ele gosta de fazer comigo e eu gosto de fazer com ele. Então, é o nosso ritual. Qual é o ritual que você tem com cada membro da sua família? Às vezes é jantar junto, às vezes é fazer o Gongyo, todo mundo junto. Se realmente não tem todo mundo praticando, né? O que vocês gostam de fazer juntos? Esse é o clima que vocês vão criar para, inclusive, poder ter a intimidade, de poder dialogar, de poder realmente falar as opiniões e entrar num consenso. Faz sentido para vocês? Então, basicamente, esses são os 5 pontos, né, que a gente pode buscar para fazer realmente ter harmonia familiar. E com certeza, na minha opinião, na minha crença, né, baseado no budismo e nas 5 diretrizes eternas da Soka Gakkai, se você realmente basear no Daimoku, se você buscar sempre a causa raiz, se você se propor a sempre pensar na solução e criar estratégia, e aí depois vem a coragem, né? Coragem do quê? De agir, de dialogar, de ouvir, de falar, de discutir sem brigar e criar intencionalmente rituais, né, para você ter harmonia familiar. Você vai perceber que isso vai se refletir lá fora e automaticamente você vai ser uma pessoa de valor, que é tema até de outro vídeo aí, né? Criar valor, tá bom? Se você gostou, então clica aqui já no joinha. Se você não gostou, clica no dislike também. Compartilha com o pessoal da comunidade se fizer, né, se fizer sentido para você, se for relevante, e se inscreve no canal, né? Não deixa de se inscrever para a gente sempre poder receber os primeiros conteúdos aqui em primeira mão quando chega, tá bom? Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau!